Olá, pessoal, bem-vindos, bem-vindas. Estou aqui de novo para falar um pouquinho sobre química orgânica com vocês. Essa é a quarta aula de química orgânica que vocês têm. Na primeira aula, a mediadora Júlia falou sobre o estudo do carbono, né, sobre os tipos de representação de cadeia. Na segunda aula, eu falei com vocês sobre hidrocarbonetos, que eram esses compostos que tinham apenas hidrogênio e carbono. E na terceira aula, o mediador Bruno falou com vocês sobre as outras funções orgânicas, né? Então aí ele falou sobre álcool, sobre fenol, cetona, aldeído e outras funções também. Hoje é uma aula de exercício, então vou tentar fazer uma certa revisão de tudo que já foi falado. Tudo bem? Bom, essa primeira questão é sobre a aula da Júlia, né? Sobre a primeira aula que vocês tiveram. E é uma questão da UERJ de 2018. Então ela fala assim: a exposição ao benzopireno é associada ao aumento de casos de câncer. Observe a fórmula estrutural plana. Com base na fórmula, a razão entre o número de átomos de carbono e de hidrogênio. Então, pausa aí. Ele fala a razão. A razão na matemática ela é uma fração, né? E ele quer a razão entre o número de carbono e hidrogênio. Então, o que você precisa fazer? Primeiro, você precisa contar a quantidade de carbonos que tem e a quantidade de hidrogênios que tem para depois você colocar ele, então, numa razão. E aí corresponde a, vamos lá. Primeira coisa, vamos contar os carbonos, que é mais fácil, né? Como é que a gente conta o carbono? Cada pontinho desse, ou na matemática, cada vértice desse, né, ele é correspondente a um carbono. Então, aí a gente tem o carbono 1. Eu escolhi começar a contar daí, mas você pode escolher começar a contar de onde você quiser, não tem problema. Contanto que você vai marcando cada um para você não contar duas vezes o mesmo, tá? Essa é uma dica. Porque nessas questões que tem muito carbono, às vezes você conta duas vezes algum, e por causa disso você acaba errando, né, a questão. Então, vai marcando cada um que você contou. Então, aí, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então, a gente tem aí 20 carbonos. Agora, para contar o hidrogênio, que é o próximo passo, é um pouquinho mais complicado. Você vai ter que ter muita atenção para contar os hidrogênios. Porque vão ter alguns carbonos desses que vão ter hidrogênio e outros carbonos que não vão ter hidrogênio. Como eu vou saber disso, professora? Então, vamos analisar os dois casos aqui. Nesse primeiro caso aqui, esse carbono tem hidrogênio. Por que ele tem hidrogênio? Vamos olhar para ele, né, especificamente para esse pontinho vermelho aqui. Olhando para esse carbono, a gente vê que ele fez duas ligações para a esquerda, com outro carbono, e uma ligação para a direita, com outro carbono. Então, até agora, ele fez 3 ligações, não é isso? E a gente tem que lembrar que o carbono ele precisa do quê? De 4 ligações para ficar estável, certo? Se ele já fez 3 e precisa de 4, então está faltando uma ligação ali que está escondida, que é a ligação com hidrogênio. Então, por isso, nesse carbono aqui, eu preciso colocar hidrogênio. Existem casos que não precisa. Dá um exemplo, professora. Nesse caso aqui, por exemplo. Por que nesse caso daqui a gente não precisa colocar hidrogênio? Eu vou olhar para esse carbono e estou vendo que ele está fazendo 2 ligações ali para a esquerda, certo? Uma ligação para baixo e uma ligação para a direita. Então, esse carbono aqui fez 1, 2, 3, 4 ligações. Se ele já fez 4 ligações, ele não precisa fazer ligação nenhuma com hidrogênio, ele já está estável. Então, nesse carbono aqui, não vai ter nenhum hidrogênio presente. Tudo bem? Então, você tem que fazer essa análise em todo o composto do benzopireno inteiro para você chegar à conclusão de quantos hidrogênios ele tinha. Então, estou colocando aqui para vocês verem onde que estão esses hidrogênios escondidos. Então, aí está a presença de todos os hidrogênios, certo? Se a gente contar um por um aí, vamos ver que são 12 carbonos, tudo bem? 12 hidrogênios. Sendo assim, fazendo a razão, a gente vai pegar a razão entre o carbono e o hidrogênio, é 20 sobre 12, que a gente pode simplificar, né? Na fração, o ideal é sempre que a fração seja simplificada. Então, você vai ter que olhar a opção, né? Óbvio, dependendo da questão, mas geralmente a gente simplifica as frações. Essa fração ela pode ser simplificada dividindo por 4. Então, 20 dividido por 4 dá 5, e 12 dividido por 4 dá 3. Então, a gente chega aí ao nosso gabarito, letra D de dado, 5/3. Bom, agora eu trouxe aqui para vocês a tabela. Essa tabela está presente na apostila de vocês
e ela faz uma boa revisão, né, das principais funções orgânicas que foram comentadas no vídeo. Então, fala sobre o hidrocarboneto, que eu já comentei com vocês, que tem apenas hidrogênio e carbono. Fala sobre o álcool, e aí a gente tem que lembrar, né, que o álcool ele tem uma hidroxila ligada a um carbono saturado. O que quer dizer carbono saturado? É o carbono que não está fazendo nem ligação dupla, nem tripla, faz apenas ligações simples, né? Já no fenol, a gente tem também uma hidroxila, mas ligada a um aromático. O que é um anel aromático, né? O que é um aromático como um todo? O aromático ele pode ser representado com essa bolinha aqui, que vem do símbolo de ressonância, né? Porque todo aromático ele tem um fenômeno de ressonância, mas ele também pode ser representado como aquelas duplas conjugadas, como a gente viu aí no exercício anterior. No exercício anterior, a gente tinha exemplo de aromático. O que são essas duplas conjugadas? É uma dupla sim, uma dupla não. Uma dupla sim, uma dupla não. Bom, a gente tem a função éter, no qual a gente tem o oxigênio como um heteroátomo. A gente tem função aldeído, nós vamos fazer bastante exercício sobre hoje. E aí, o que é importante a gente notar o aldeído aqui? No aldeído, a gente tem uma carbonila na extremidade da cadeia. Né? Como ela está na ponta, extremidade significa ponta de uma cadeia, né? Ela pode estar ou na esquerda ou na direita, tanto faz. E aí, esse carbono aqui, como ele está fazendo uma dupla ligação para cá, uma simples para a esquerda, né? E ele está na ponta, lembra disso? Ele obrigatoriamente ele vai ter que fazer mais uma ligação aqui com hidrogênio para completar as 4 ligações dele, certo? Então, 1, 2, 3, 4. Então, o aldeído ele sempre vai ter esse hidrogêniozinho aqui, que é o grande diferencial entre o aldeído e a acetona. Tudo bem? Então, esse grupo aldeído ele também pode ser escrito de uma outra forma, um pouco mais condensada, né? Que seria assim, CHO. Certo? Então, essa é uma das maneiras da gente escrever o grupo aldeído. Então, fica atento a isso. Pode ser que na representação do exercício, ao invés de aparecer COOH, apareça, então, CHO. CHO representa também aldeído para gente. Certo? A acetona, como eu falei, né? Ela não vai estar na extremidade, então essa é a grande diferença. Então, ela não vai ter esse carbono aqui da carbonila ligado ao hidrogênio. Esse carbono aqui da carbonila vai estar sempre ligado a outros carbonos. Tudo bem? Já no ácido carboxílico, agora a gente tem a presença de 2 oxigênios, né? COO, OH. Então, isso também pode ser representado dessa forma aqui. COOH. Tudo bem? É uma forma de não representar as ligações, que é muito cobrada. Vocês vão ver nos exercícios em seguida. E aqui no éster, né? Ele é muito parecido com o ácido carboxílico, como vocês podem ver, e tem uma razão para isso, né? É porque ele é proveniente de um ácido carboxílico, da reação de um ácido carboxílico e um álcool, chamada reação de esterificação, né? Que o Bruno comentou com vocês no vídeo. E aí, quando eu tenho COO, né? A grande diferença é que aqui não tem hidrogênio, né? Aqui já vai ser um grupo de carbono. Então, esse grupo COO pode ser representado também como COO. Tudo bem? Então, fiquem atentos para essas representações diferentes, para não perder a questão por causa disso. Então, vamos seguir. Então, aqui, a gente tem uma questão do Enem, né? A questão do Enem de 2015. Ela tem um texto bem grande, então, eu sempre recomendo que nas questões do Enem a gente comece, né, de fato, pela pergunta. E aí, depois a gente volta e procura, né, o que a gente tem foco, né? Então, aqui na primeira questão, ele pergunta: as funções orgânicas que caracterizam os fenômenos de trilha e de alarme são, respectivamente... Bom, aqui na questão ele mostra composto A e composto B. Então, o que você tem que fazer primeiro? Confirmar que o composto A está relacionado com trilha e que o composto B está relacionado com alarme. Porque quando ele diz respectivamente, tem que respeitar essa ordem, tudo bem? Não é em qualquer posição. Então, composto A, vamos ver lá no texto se ele está relacionado com trilha. Está aqui, entre parênteses, composto A. Então, ele diz aqui em cima, indica a trilha do composto A. Então, beleza. O composto A está relacionado com trilha e o composto B aqui, ó, está relacionado com alarme. Então, está tudo certo. É só você procurar qual é a função desse primeiro cara e qual é a função desse segundo cara, que já vai ser a sua resposta. Então, a gente consegue ver aí no composto A que a gente tem esse grupo funcional aí que eu marquei em vermelho, né, que tem uma hidroxila.
E aí os dois principais grupos funcionais com hidroxila que vocês aprenderam, né, são o álcool e o fenol. O que vai diferenciar? Aqui esse OH está ligado a um carbono saturado, né? Então ele vai ser a função álcool. Se fosse um fenol, precisaria estar ligado a um aromático, que não é o que a gente tem aí presente. E no segundo grupo, né, nesse composto B? No composto B, a gente tem a presença daquele grupo funcional que eu acabei de mencionar, COO, né, que é o grupamento do éster. Então, até coloquei aqui para vocês uma outra forma de representar isso, que ficaria mais claro, né, da gente ver, seria assim, né? Então, esse CH3COO é a mesma coisa que esse grupo daqui, CH3COO. Tudo bem? Então, é uma outra forma de representar, mas agora que vocês já sabem que o éster, né, ele pode ser escrito como COO, fica mais simples de saber, então, aí, nosso gabarito. Letra A, álcool e éster. Mas, né, essa questão, ela é de certo modo fácil, porque não tinha nenhuma outra opção com álcool, né? Só tinha exatamente a letra A que vinha a opção álcool. Então, se você sacasse que o primeiro é um álcool, né, por eliminação, você teria que ir com a letra A mesmo sem saber que é um éster. Bom, número 3. Ele pede aqui para você, indique as funções orgânicas representadas na estrutura da vanilina. Então, a gente vai olhar para a estrutura e vamos procurar as funções. Primeiro grupo funcional que eu posso olhar aqui é a hidroxila, novamente, o OH, vocês vão ver que isso cai bastante, né? Só que agora essa hidroxila não está ligada a um carbono saturado, ela está ligada a um grupo aromático, né? Então, como eu mencionei com vocês lá no início, o grupo aromático ele pode ser representado, né? A ressonância é representada com esse círculo aqui no meio ou com aquelas duplas conjugadas. Então, já que agora eu tenho um OH ligado a um aromático, a gente tem a função orgânica fenol. Essa segunda função orgânica aqui, ela tem um CH3 e aqui um outro carbono, né? Então, a gente tem um oxigênio como um heteroátomo. Ele vai estar entre esses dois carbonos. Esse carbono do CH3 e esse outro carbono aqui do meu aromático. Então, a gente tem a função éter, porque o oxigênio está como um heteroátomo. E a terceira e última função, a gente tem o C-O, né, que é a carbonila. Quando a gente vê a carbonila, a gente pode ficar em dúvida entre a função aldeído e a função cetona, mas tem que lembrar, né, que o aldeído, como eu comentei com vocês, ele está na extremidade da cadeia, está na ponta da cadeia. E, por ele estar na extremidade, a gente vai ter aqui a presença do hidrogênio, não é isso? Então, esse é o grande diferencial aí para o aldeído. Então, nossas funções aí, fenol, éter e aldeído. Na próxima questão, questão 4, ele fala sobre essa substância e pede a função orgânica presente nela. Novamente aí, a gente tem destacado aqui a função orgânica que tem CHO. Eu mostrei para vocês lá na tabela no início do vídeo, né, que o CHO ele é a mesma coisa, né, que o C-OH. Ou seja, a gente tem uma carbonila, né, na extremidade da minha função, na extremidade do meu composto. A presença do hidrogênio aqui também é um outro indicativo, né, como eu mostrei para vocês. Então, essa aí é a função aldeído. Tudo bem? A quinta questão, que é a questão da UERJ, né, ele pede aí para você, ó, o grupo funcional comum às 3 substâncias. Né? Então, você vai ter que olhar para a figura, procurar um grupo funcional que elas tenham em comum. Então, não basta ser um grupo funcional, tem que ser o mesmo grupo funcional que as 3 possuam. Então, esse aí é o mesmo grupo funcional que elas possuam. Novamente, CHO, certo? CHO, acabei de mostrar para vocês, é a mesma coisa que o C-OH, que é o nosso grupamento aldeído. Nossa sexta questão é uma questão da UF. E nessa questão aí, ele vai de novo perguntar para a gente, né, quais são os grupos funcionais presentes aí, que se destacam nas substâncias. Então, mostrei aí, marquei para vocês aqui, a gente tem um OH ligado a um carbono saturado, que é a substância, né, que é a função orgânica álcool. Aqui embaixo a gente tem um carbono ligado duplamente ao oxigênio, né, que é a carbonila. Nesse caso, a carbonila, ela não está na extremidade, né, ela não está posicionada na extremidade. Então, essa carbonila aí é pertencente à cetona.
porque os carbonos que estão, né, do lado da carbonila, os carbonos que estão ligados ao carbono da carbonila, estão ali, né, no meio da cadeia. E a terceira função é essa função aqui, que tem uma C dupla C, que é a nossa função chamada alceno. Né? Então, dentro dos hidrocarbonetos que a gente estudou, a gente viu que ele podia ter só ligação simples, que aí se chamava alcano. Ele poderia ter ligações duplas, que são os alcenos. Né? Então, esse en aqui do alceno, a gente pode relacionar com aquele en que a gente usa para dupla, né, no hidrocarboneto. Lembra que a gente usava an para ligação simples, en para ligação dupla, in para ligação tripla. E aí até fiz essa associação com vocês, de que o ele é a segunda vogal, então é usado para ligação dupla, certo? Então, quando você tiver um hidrocarboneto que faz ligação dupla, a gente pode chamar ele de alceno, tudo bem? Então, lembra que o en lembra a ligação dupla pra gente. E aí a gente fica, então, aí com o gabarito letra B, álcool, cetona e alceno. Na sétima questão e última questão, né, é uma questão do Enem de 2016, e ela vai abordar um pouquinho da polaridade, né? Então, vou ler com vocês, porque essa questão a gente realmente precisa ler o enunciado. Então, ele fala, a lipofilia é um dos fatores fundamentais para o planejamento de um fármaco. E agora ele vai dar a definição para a gente, que é muito importante para fazer a questão. Ele fala, a lipofilia, né, ela mede o grau de afinidade que a substância tem com ambientes apolares, certo? Então, o que isso quer dizer? Quanto mais apolar a molécula, maior a lipofilia. É isso que ele está dizendo para a gente. Podendo ser avaliada por seu coeficiente de partição. Em relação ao coeficiente de partição da testosterona, as lipofilias do composto 1 e 2 são, respectivamente, e as opções vão dizer o quê? Maior, menor que a testosterona. Então, a gente tem que olhar, né? Primeiro, quem é esse X aqui? Vamos avaliar a testosterona, que vai ser o nosso parâmetro, tudo bem? E aí depois a gente vai ver o composto 1 e 2 e vai ver se é maior ou menor que o nosso parâmetro, que é a testosterona. Bom, então vou olhar primeiro como seria esse composto se o meu X fosse uma hidroxila, certo? Então aí, se a gente tivesse no lugar do X uma hidroxila, o oxigênio ele tem uma eletronegatividade alta, uma eletronegatividade de 3,5. Enquanto o carbono, né, que está aqui, né, esse pontinho aqui significa um carbono, o carbono que está aqui tem eletronegatividade de 2,5. Então, quando a gente coloca esse X aqui como OH, a gente está gerando um grande dipolo aqui, né, uma grande diferença de eletronegatividade, certo? Quando a gente gera um dipolo, né, a gente diz que aqui a gente tem uma parte dessa molécula que é polar. Tudo bem? Então, ao adicionar o OH, ao adicionar X igual a OH, a gente está aumentando a polaridade, ou seja, diminuindo a apolaridade. Tudo bem? Então, o que a gente tem que pensar agora? Que quando eu não tenho OH, quando eu não tenho hidroxila, essa molécula vai ser mais apolar. Por quê? Quais seriam os compostos 1 e 2? Seria se X igual a hidrogênio ou se X igual a CH3, né? Então, se X igual a CH3 ou a hidrogênio, como esses compostos aqui têm menor eletronegatividade que o oxigênio, não vai gerar um dipolo grande, ou até mesmo não vai gerar um dipolo, né? Então, esses compostos 1 e 2, eles vão ser o quê? Mais apolares, né? Que a testosterona, que quando eu tenho a presença de hidroxila. Logo, se esse composto 1 e 2, ele é mais apolar, pela definição que ele me deu mesmo ali em cima, né? Ele diz que a lipofilia mede o grau, né, de afinidade com os ambientes apolares, ou seja, ele mesmo já disse que quanto mais apolar, maior a lipofilia. Tudo bem? Pela própria definição que ele deu pra gente. Então, tanto o composto 1 quanto o composto 2 vão ser mais apolares, logo, né, vai ter maior lipofilia. Então, a gente fica com o gabarito letra D de dado, maior e maior lipofilia do que a testosterona, que seria quando a gente tem a hidroxila. Tudo bem? Bom, pessoal, espero ter ajudado.
Entrem em contato com os professores do polo de vocês, tirem dúvidas e até a próxima.